E bora rapa, bora galera, bora meus bons. Carlos na voz com vocês aí mais uma vez. Bora que bora, né? Natureza, né? Mas o ser humano tem que estragar tudo que ele toca, né? Foda. Complication, né? Faltou consciência, galera. Faltou consciência pra tudo, faltou noção pra tudo, né? Falou um pouquinho de controle de natalidade. Bora falar disso. Controle de natalidade, né? No meu ver é a chave. No meu ver é a chave para esse mundo do demônio. Sabia que o mundo é do demônio? Como assim? Como assim, você é louco? Isso explica tudo, isso explica as mazelas, né? Isso explica a injustiça, né? Pô, tanta gente faz o mal e fica impune. Por quê? Mundo do demônio. Mundo da injustiça, né? Óbvio que Jesus existe, óbvio que Jesus atua aqui. Porque se ele não atuasse aqui ia ser bem pior, né? Tem gente que pensa, né, que o bem é bem mais poderoso que o mal, que nada. Forças equivalentes, né? Forças equivalentes. Se você pensar que o bem é bem mais poderoso que o mal, você vai virar ateu, você vai entrar em depressão. Por quê? Porque você vai ver o mundo do jeito que ele é, horrível. Pô, mas se o bem é maioria, por que o mundo é desse jeito? Aí o seu cérebro vai travar. Isso aí se vira ateu, se vira niilista, se vira essas questões aí, né? Tá tendo um joguinho, começou um joguinho ali agora. Vou assisti-lo, né? Se vai, eu pego o primeiro tempo ainda. O primeiro tempo já tá rolando, mas como começou agora, começou nesse exato momento. O nosso formidável campo, pai, ó, nosso formidável campo. Aqui assim, já normal. Nosso formidável campo, onde o pai já fez defesas épicas. Nossa formidável represa, onde o pai já atravessou epicamente também, né? Natação, galera, nadar, se você tiver a oportunidade de dar umas braçadas, de dar um tibum, o faça, né? O faça. Beleza, rapaziada? É aquilo, galera, é controle de natalidade. É a chave. Porque tendo controle de natalidade, você nem precisa fazer o aborto. Ó que legal. Ó que legal, né? E é aquilo, galera, tem que ter um controle de natalidade, porque a raça humana não foi feita para dar certo. E quanto mais humanos no mundo, é pior, né? Pior pra todo mundo, mano. Entendeu? Pior pra todo mundo, é mais crime, é mais mazela, né? Igual o que aconteceu no Rio, né? O que aconteceu lá no Rio lá. Se a gente tivesse um controle de natalidade, talvez não teria, né? Talvez isso não teria acontecido, né? Porque se você impede que nasça, você não precisa matar depois, né? Eu acho que esse que é o ponto de vista do controle de natalidade, né? Aqui a gente vê a represa de mais perto. Tirar a minha cara feia, ó, nossa querida represa. Pessoal pesca, pessoal nada, gostoso demais, né? Da hora, legal. Né? Como choveu muito, o mato tá como? Molhado. Tá molhadinho o mato. Mas é aquilo, rapaziada, é controle de natalidade pra ontem. Pra ontem não, pro século passado. Que porra, tá demais, mano, é muito caos. Sem controle de natalidade, a gente tem caos, a gente tem criminalidade alta, a gente tem violência alta, a gente tem crise econômica, crise de habitação. Ó a crise da habitação aí, como é que tá? Tá feia, entendeu? Joguinho rolando, né? Dá pra ver os jogadores aqui, né? Não dá porque o celular é de pobre, né? Tá. Mas é aquilo, rapaziada, é isso, né? Controle de natalidade. E um mundo desse precisa. E um mundo desse precisa que é foda. As pessoas não têm consciência. As pessoas colocam filho no mundo sem ter uma moradia, sem ter uma noção das coisas, sem ter. Cara, não tem nada a oferecer. A pessoa não pode nem com ela mesma e tá lá colocando um filho no mundo, mano. Cara, pra uma pessoa que é pobre, pra uma pessoa que é pobre de intelecto, pobre de grana, né? Pobre de recursos financeiros. Parece que rolou um golzinho lá pela gritaria. Mas eles gritam toda hora. Futebol é uma gritaria, né, mano? E não tô falando só da várzea, não. Qualquer futebol profissional,
essa gritaria já faz parte do futebol, essa selvageria já faz parte do futebol, tá? Entendeu? Porque é fanatismo, né? Quando rola fanatismo, vocês estão ligados. Mas é aquilo, voltando ao assunto, voltando à pauta. Quando você... Porque, tipo assim, as pessoas não têm consciência, né? As pessoas não têm consciência de nada, né? A pessoa, ela não tem um lá da hora, ela não tem uma condição da hora, ela não tem um poder aquisitivo da hora. Ela não pode nem com ela mesma, tá? Vou resumir as ideias aqui. Ela não pode nem com ela mesma e tá lá colocando um filho no mundo a rodo, tá ligado? Porque, tipo assim, pra uma pessoa que... Eu voltei ao raciocínio. Pra uma pessoa que não tem um lá da hora, não tem um intelecto da hora, não tem noção das coisas, não tem um poder aquisitivo da hora, né? Cara, um filho só já é muito. Já é muito, tá ligado? Então eu penso assim, cara, devia ter um controle de natalidade, né? Entendeu? Controle de natalidade, né? Cara, igual uma época na China, tipo, podia ter um filho só. Hoje isso mudou, né? Porque como vai ter uma guerrinha, né? Uma terceira guerra mundial daqui a pouco, os caras vão precisar de soldados, enfim, essas caminhadas aí. Aí mudou a lei na China, mas teve uma época que na China tinha a lei do filho único, tá? Na China. Porque alta população, né? O segundo país mais populoso do mundo. Eu acho que nessa época que lançou essa lei era o país mais populoso do mundo. A China por muito tempo foi o país mais populoso do mundo. Perdeu o lugar aí recentemente, bem recentemente, para a Índia, né? Aí perdeu para a Índia aí, né? Hoje a Índia é o país mais populoso do mundo. E a Índia como é que é? Só caos, filho. Criminalidade alta, fome, miséria. Vai pesquisar um pouquinho sobre a Índia, né? Você que tá discordando de mim, vai pesquisar sobre a Índia. Mano, quanto mais gente no mundo é pior, mano. É mais recurso que vai embora, né? É horrível, mano. Quanto mais gente no mundo é pior, né? Você que é professor aí, você pega uma sala com 30 alunos. Ou você pega uma sala com 10 alunos. Com 10 alunos você vai conseguir lecionar melhor, né, mano? Entendeu? E com 30 alunos. Entendeu, rapaziada? Então é aquilo, né? Ainda mais hoje, mano, que é molecada sem educação nenhuma, sem norte nenhum, tá ligado? Sem respeito. Cada vez que o tempo passa, mais as gerações pioram, ficam mais desrespeitosas, fica mais sem noção, né? Volta mais aqui, né? Então é aquilo, galera, a gente tem que ter um controle de natalidade, senão não vai, mano. Senão coisas que aconteceram no Rio de Janeiro vai voltar a acontecer de novo, né? Entendeu? E Rio de Janeiro, falar do Rio de Janeiro, né? A cidade do Rio de Janeiro. Cara, é um inferno, mano. É um inferno há muito tempo. É um inferno há muito tempo, né? Entendeu? E a maior vítima é os moradores, tá? No meu ponto de vista, a maior vítima no Rio de Janeiro não é nem bandido e nem polícia, é os moradores, cidadãos de bem, né? Que tem que morar nesses lugares aí, nesses infernos aí. Mas é aquilo, são pessoas que não têm consciência também. Como é que você vai colocar um filho no Rio de Janeiro, mano? Porra. Eu digo Rio de Janeiro, a capital Rio de Janeiro, né? Não é o estado. Porque você pega, tem Saquarema, que é tranquilo, tem vários lugares ali que é tranquilo, né? Rio das Ostras, né? Não é o estado do Rio de Janeiro, é a cidade, a capital do Rio de Janeiro. Beleza? Que é danificada, que é zoada pra caramba. Tá ligado? Porque muita gente, mano. Quanto mais gente no mundo é pior, galera. Menos recurso, mais violência, mais criminalidade. Tudo de ruim, tudo de ruim. Entendeu? Você pega os Estados Unidos. Cara, os Estados Unidos o bagulho tá feio. Crise de epidemia de fetanol, né? As pessoas ficam igual um zumbi. A droga zumbi, né? Que as pessoas ficam igual um zumbi. A gente tem a nossa K2 aqui, que as pessoas também ficam igual um zumbi. Mas esse fetanol parece ser mais agressivo, enfim, né? Mas é aquilo, galera. A gente tem que evitar, mano. Entendeu? Tem que evitar trazer filho pra cá. Ainda mais se você for uma pessoa, né? Porque não é só questão do dinheiro, galera. É questão do mental também, né, mano? Né? O mental, ter noção das coisas, né? Eu vejo as mulheres, mano, não tem noção de nada. Até pra atravessar uma rua, atravessa sem olhar pros lados e foda-se. Recentemente eu vi uma notícia
De uma mulher que ela tava numa bicicleta com a criança, ela entrou ela viu o caminhão vindo e entrou na frente do caminhão e deu merda, tá ligado? Então é assim, são seres que não tem nem noção das coisas, tá? Muita gente gosta de falar que mulher é louca, entendeu? Mas é isso mesmo, porque é louca, porque não tem consciência, não tem noção das coisas. O sem noção vai ser sempre visto como louco, né? Tem muito isso, né? Falar que mulher é louca, que não sei o quê. Cara, eu já falo diferente, não tem noção das coisas. Aí aparenta ser louca, aparenta ser louco, né? Entendeu? E realmente, mulher, na grande maioria das vezes, não tem norte de absolutamente nada. Eu fico abismado. Mas é aquilo, galera. Essas coisas que eu vejo não tem explicação, não tem lógica, eu já atribuo à espiritualidade. Ah, isso aí é fato espiritual, né? Eu fui ateu, durante um tempinho da minha vida, para parar de acreditar em certas coisas, mas não tem como você ver uma coisa que não tem sentido, uma coisa que não tem lógica, e não atribuir ao mundo espiritual. Isso é espiritual, isso aí é o demônio comendo, entendeu? Por isso que é do jeito que é, entendeu? Mas é aquilo, galera, controle de natalidade. Tem que ter, senão não vai. Ainda mais em países como o Brasil, que é só caos, só violência. Beleza? Você pega países menos populosos, acho que a vida é melhor, né, mano? Entendeu? E eu nem sou a favor de aborto, eu sou a favor de controle de natalidade. Porque tendo controle de natalidade, você não precisa chegar ao aborto. Tá? Então a chave não é aborto, a chave é controle de natalidade. Beleza? E eu falo isso justamente por gostar das crianças, né, mano? Crianças são seres inocentes, né? E o mundo é horrível. Ah, mas o cara tá com essas ideias de controle de natalidade é porque não gosta de criança. Que nada. Gosto da criançada, a criançada me adora também. Não pode me ver que, e aí, Carlão. Entendeu, rapaziada? Mas é aquilo, criança não tem noção das coisas, né? Adulto deveria ter e não tem. Adulto deveria ter e não tem, igual nessa época que a gente tá, né? 2025 indo para 2026, né? O ano já está se esgotando aí, né? A gente já tá em novembrão, né? Praticamente já tá no fim, né? De 2025. Porra, 2025, mano. Era da informação, celularzão com internet aí, pá. A galera não quer saber, mano. Eu vejo muitas mulheres grávidas, mulher com vários filhos. Ele tá com um filho pequeno, já tá esperando outro engatilhado na barriga, então é aquilo. Se a gente for esperar consciência de mulher, esquece, não existe. Não existe mesmo. Ó, dengue, ó. Pronto, salvei várias pessoas de morrer de dengue. Sou um anjo. Mas é aquilo, rapaziada. É isso que a gente tem que focar, né, mano? A pessoa não tem dinheiro, a pessoa não tem casa, a pessoa não tem nada, cara, nada, e tá colocando um filho no mundo. Isso deveria ser crime, na minha opinião. É o que eu já falei aqui, né? Já não é a primeira vez que eu falo de controle de natalidade. Pra você ter um carro, pra você ter uma moto, não pra você ter, mas pra você poder pilotar, né? Pra você poder pilotar um carro, uma moto, você precisa da CNH, você precisa da habilitação, né? Porque se você for andar sem habilitação, a polícia te enquadrar, eles levam o seu carro pro pátio, sua moto pro pátio, não é isso? É isso, né? Pra você pilotar uma moto, pilotar um jet ski, pra você pilotar caminhão, né? Só bicicleta que não exige nada, por enquanto, né? Porque o jeito que o Haddad tá, daqui a pouco vai ter que ter uma habilitação pra andar de bike, né? Daqui a pouco vai ter o IPVA da bike, né? Se isso acontecer, não fiquem surpresos, nesse tipo de governo é foda. Mas é aquilo, galera, pra você pilotar um carrinho, uma motinha aí, você precisa ser habilitado, né? Você precisa ser habilitado. Agora, pra ter um filho, pra colocar um filho no mundo, não. Qualquer um coloca ermo e foda-se, né? Então eu penso assim, galera, tem que acabar com isso, mano. Entendeu? Tem que ter um controle de natalidade pra ontem. Porque senão, coisas que aconteceu no Rio de Janeiro vai acontecer sempre, né? Vai acontecer sempre, porque quanto mais gente no mundo, mais criminalidade. Olha a Índia, mano. Olha a Índia como é que é, né? Então é assim, quanto mais gente no mundo, mais destruição, mais criminalidade. Quanto mais gente no mundo, mais a criminalidade vai estar lá em cima, né? Porque o ser humano foi feito um para destruir o outro, infelizmente, né? Você vê que não é do bem, você vê que não é um bagulho do bem. Entendeu? Então é complicado. A essência do ser humano já é ruim. Entendeu?
Mas é aquilo, galera, é ter consciência, tá ligado, mano? Ter consciência, temos que ter um controle de natalidade pra ontem. Pra ontem. Senão não vai, entendeu? Senão não vai mesmo. Beleza? Senão não vai mesmo, galerinha. E o mundo já era, mano. Tá ligado? Quem não vê que o mundo desse. Quem não vê que o mundo desse é um fracasso, cara. Quem não vê é só doença, mazela, né? Então é aquilo, não dá pra você ficar, tá ligado? Colocando um filho aqui, mano. É igual eu costumo falar, filho é pra Neymar, pô. Filho é pra Neymar, mano. Você é Neymar, cara? Entendeu? Então é assim, tem que ter consciência, mano. Tem que ter consciência, senão não vai, entendeu? Agora que a gente tá com esse governão, a pobreza vai aumentar. O crime, a criminalidade vai aumentar. Porque esse governão, esqueça, não sai nunca mais e é só degradância, tá? Eu costumo falar onde que a esquerda, eu costumo falar assim, se a esquerda governar um oceano, ela acaba com a água do oceano. Se a esquerda governar um deserto, ela acaba com a areia do deserto, tá? Aí que o Brasil é rico, é maravilhoso, mas já tá virando Venezuela. Aos poucos tá virando Venezuela. Eu vejo o vídeo nos caras no Brás, mano, o Brás, ó. Entendeu? E a nossa moeda altamente desvalorizada. A nossa moeda altamente desvalorizada, entendeu? Ainda eu vejo o quê? Em pleno 2025, indo pra 2026, a galera colocando um filho no mundo, né? Aí que é a minha continuação. Continuação do quê? Do sofrimento, da pobreza, da criminalidade. Continuação do quê, mano? O mundo já era. Colocar um filho. Desculpa falar, mas eu já vejo como maldade se colocar um filho no mundo, mano. Ainda mais se você for uma pessoa pobre das pernas, tá ligado? Tem gente que mora de aluguel, é 2, 3 filhos. Porra, mano. Não dá, rapaziada. Não dá mesmo. É muita falta de. É muito egoísmo, tá ligado? É muita falta de, tá ligado? Amor ao próximo, muito egoísmo. Entendeu, galera? Muito egoísmo. Egoísmo. Egoísmo, a palavra certa é essa, egoísmo. Por isso que a gente tem que ter um controle de natalidade. Beleza? Mas a galera quer saber de porra nenhuma, mesmo tendo preservativo, mesmo tendo várias maneiras de evitar, a galera não quer saber, tá ligado? Mas é aquilo, Vim falar um pouco disso, tá ligado? Que essas mazelas acontecem porque a gente não tem. Na minha opinião, tá? Eu não sou nenhum dono da razão, eu posso estar equivocado, errado. Eu posso estar com um discurso errôneo. A questão não é essa. Mas a minha opinião é essa, mano. Quanto mais gente, pior, mano. Por que a Índia é o caos que é? Né? Porque é porra, né? A China não é tão caos porque é rica pra caramba. A China é muito rica, tá? A China já tomou o lugar dos Estados Unidos, tá, galera? É porque ninguém vai anunciar. Ninguém vai anunciar. Mas a China já tomou o lugar dos Estados Unidos, filhão. Como principal hegemonia do mundo, né? Você vai na China, não tem cracudo, cara. Você vai na China, você deixa um celular ali, você volta daqui, você volta no outro dia, o celular vai estar lá. Então chegou-se numa educação, chegou-se num desenvolvimento tecnológico surreal. Estados Unidos, mano, teve aquela questão lá daquele cara que esfaqueou a menina. Tá ligado? Você vê isso na China, mano? Entendeu? Tá foda. Queria falar que a China tá foda. A China tá nadando de braçada, de braçada. Mas também é um dos poucos países do mundo que tem uma alta população e consegue manter um nível. A maioria não. A China é a curva. É a curva da reta, tá ligado? Agora Brasil é caos. África é caos. Nigéria é caos, né? Você viu o pessoal do Nepal. O pessoal do Nepal fez uma pelo menos, né? Entendeu? Mas é aquilo, galera. Ficar por aqui, né? E, cara, tem que ter controle de natalidade pra ontem. Por que a China hoje é foda? Porque no passado teve controle de natalidade, filhão. Né? Será que o pai tá errado no seu discurso? Não. Entendeu? Então é isso, galera. Ficar por aqui, né? E é nóis e valeu.